Tenha uma excepcional noite, high five. Vamos continuar com os nossos códigos, as chaves que podem nos ajudar vendo a vida de outras pessoas, baseado muitas vezes na vida de pessoas e outras vezes na vida de escrita, né? de livros escritos de pessoas que deixaram um legado, que não foram eles que escreveram, mas outros escreveram sobre eles, né? E hoje nós vamos falar sobre os códigos da vida de André Fernandes, que ele teve um sonho uns dias antes de que ele estava num barco, 3 dias dentro de um barco em maior turbulência, e logo em seguida ele estava dentro de um hospital à beira da morte, com muitas dificuldades de saúde. E quando ele esteve lá, ele se lembrou do sonho do que ele teve, que ele estava dentro de um barco, 3 dias à deriva, com bastante turbulência, e ele passou um período realmente muito grande, e foram 3 dias entre vida e morte, e depois ele pôde fazer todas as reflexões de que é a vida, de que foi a vida dele, e pôde escrever um livro, 3 dias no barco, que é o título do livro dele. Então a primeira coisa que fez ele pensar, e hoje nós vamos pensar nisso, e quem sabe quando você tiver em alguma dificuldade assim, você pode também parar e pensar que se Deus, tem pessoas evangélicas inclusive, que diz que Deus dá a doença para um propósito. E ele questiona isso, e é uma coisa que a gente deve questionar. Se Deus dá a doença para um propósito, por que então que a gente luta contra a doença? Por que é que você ora a Deus quando você está doente, querendo cura, se você tem o pensamento de que Deus dá a doença para um propósito? E é totalmente contra a Bíblia. Não sei como é que os cristãos conseguem pensar nisso, E eu também pensava nisso no passado, mas Deus, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundante. Ele mandou seu Filho Jesus para que nós tivéssemos vida e vida em abundante. Como é que a gente agora vai crer de que ele dá a doença para poder ter um propósito dentro da doença? Então quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás, não foi Deus. Então Deus não dá doença para ninguém, e ele não dá nada do que é ruim, do que é mal, do que é destrutivo. Todas as coisas que acontecem nisso é relacionado ao inimigo de Deus e não Deus. E outra coisa, ele pergunta qual pai daria, por exemplo, um câncer para um filho para poder ter um propósito na vida do filho lá na frente, sei lá, 10 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Algum pai faria isso? Alguma mãe faria isso? Mas se nós que somos maus não podemos fazer isso e não fazemos isso com os nossos filhos, por que você acha que Deus faria? Então é para a gente parar para pensar. Agora, Deus não perde nenhuma dor. Então, a gente sabe que a Bíblia afirma várias vezes que o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também venceríamos. Então ele não aproveita, ele não manda a doença, e a doença está aí por N motivos. O primeiro, que o homem desobedeceu lá no Jardim do Éden, então não tem o que questionar. E depois, com a evolução do homem, muitas coisas foram deteriorando, e hoje nós estamos com agrotóxico na alimentação, o ar poluído, enfim, você já sabe de tudo isso. Então, na realidade, é o próprio homem se matando. Mas Deus, assim mesmo, ele não desperdiça a sua dor e a minha dor. Porque na sua dor ou na minha dor, quando nós passarmos a tempestade, porque ela não é eterna, nenhuma tempestade é eterna, ela vai terminar um dia, ela tem fim um dia,
Ninguém fica no deserto o tempo todo. O povo de Israel ficou 40 anos porque foi teimoso, porque não obedeceu a palavra de Deus, mas era para eles atravessarem para a terra prometida em 13 dias. Né? Então, a diferença de 13 dias para 15 anos é muito grande, mas é a consequência do pecado, da desobediência do homem. Mas Deus usa desses momentos, quando as pessoas passam para esses momentos, para que Ele possa ser cura para outras pessoas que vão passar pela mesma situação e os mesmos problemas. Então, quando você tiver um sofrimento ou uma enfermidade, ou um problema sério, enfim, tudo aquilo que você passar, que não foi Deus que te deu, né, mas que você passou por ela, e você suplicou a Deus, Deus lhe deu livramento, deu sabedoria, e deu saídas. Quando você sair, você vai estar curado. E você vai estar curado, e Deus aproveita desse momento da sua dificuldade, que não foi Ele que deu, para que você ajude outras pessoas na cura de outras pessoas. Então, enquanto você está com a ferida aberta, ou com a dor, ou com o sofrimento, seja lá o que for, você está contaminando, você pode contaminar outras pessoas, você não serve de cura. Mas depois que a sua cicatriz já está fechada, você já está curado, aí você vai ser, sim, cura para outras pessoas que ainda estão com feridas abertas. Então é nesse sentido que Ele aproveita a sua dor. Não que Ele manda a dor, não que Ele te deu doença, ou dificuldades, ou problemas. Agora, a gente precisa entender que Deus não tenta ninguém. Satanás tenta. Então, todas as tentações é outro equívoco que os cristãos fazem. Então, quem tenta é Satanás. O Deus, Ele prova. Tentação é uma coisa, provação é outra. Nós somos provados por Deus, como o ouro é provado no fogo. Então, ele precisa passar pelo fogo para ele reluzir. E assim é que Deus faz conosco, ele nos prova. Então, por exemplo, bíblico, Paulo, ele caiu do cavalo, Deus se apresentou a ele era perseguidor dos cristãos. Então, ali foi uma provação, ele ficou cego e caiu no chão. Com o livre-arbítrio que Deus tinha dado a ele, ele poderia não ter ouvido a voz de Deus. Mas ele foi temente e ouviu a voz de Deus. Aliás, aqui entre aspas, não tem quem ouça a voz tremenda de Deus, o poder de Deus, ou que se apresente a ele o poder de Deus, que não se quede a esse Deus que tem todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade. Então, mesmo ele tendo livre-arbítrio, ele não faria isso, mas ele poderia fazer sim. Então, é diferente de tentação. Provação, Deus prova você, como me prova todos os filhos, porque Ele ama. Inclusive a própria Bíblia diz isso. Agora, a tentação não. A tentação é para levar você para o buraco, é para levar você para o reino do mal. Então, isso Deus não faz. Tá? Então, são códigos que a gente aprende, por exemplo, com a vida do André Fernandes, que a gente pode, na hora da dificuldade, na hora do problema, ter um pouco de pensamento e lembrar, não, isso que eu estou passando é culpa minha, é culpa do Adão, é culpa da humanidade, nós somos o culpado, o homem é culpado. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho fé, e eu vou orar e vou pedir livramento. E eu sei que livramento vai vir, porque Ele falou que Ele venceu e nós venceríamos. E se eu morrer? Se eu morrer, você venceu da mesma forma. Porque a nossa vida aqui a gente sabe que é passageira e a gente conhece a humanidade que hoje não passa de 100, 105, 110, 120 anos. Então todos morreram e todos vão morrer. E de qualquer forma, nós sabemos que nós somos eternos. Tanto aqueles que vão reinar com Cristo na glória, como aqueles que vão reinar com o inimigo de Cristo, ou seja lá onde for, inferno, Seol, enfim. Então, isso é seguro, que vamos morrer. E de qualquer forma, vamos estar com Cristo se tivermos essa fé em Cristo. Então,
Outro código que ele diz assim, quando a pessoa diz, sei que Deus pode curar-me, né? Nós estamos falando em doença, em enfermidade, em problemas, né? Problemas gigantes que se nos apresentam. Ele fala assim, o demônio também crê. Aí ele também sabe disso. Ele não crê, desculpa. Demônio, quando a gente diz que sabe que Deus pode fazer, Satanás, demônios, também sabem que Deus pode fazer. Só que eles não creem. A diferença é essa. O Filho de Deus tem confiança de que ou na vida ou na morte ele está salvo, ele está liberto. Ele vai reinar, já começa a reinar aqui, porque a nossa vida é uma vida de espelho, é uma vida de exemplo, é uma vida de luta, sim, mas de luta e de doação, de transbordo. Eu tenho falado muito em transbordo. Então, ajudar outras pessoas. E assim é a vida do cristão. Mas vamos continuar na eternidade com Cristo. Então, pense quando você estiver passando por muitos problemas, muitas dificuldades, que Deus não te deu. Ele vai te dar o livramento. High five.